Boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais uma sessão de conversas AppJ. Esta num formato um pouco diferente, vamos fazê-la em formato virtual para os que nos acompanham à distância, mas também aqui com uma audiência física que nos dá um alento especial para esta conversa que se segue. Em primeiro lugar, e ainda antes de apresentar aqui o meu parceiro Pedro, agradecer à LTP Labs a simpatia de, desde logo, ter aceito o nosso desafio para fazermos esta sessão e depois de nos receberem aqui em vossa casa, neste bonito espaço físico onde vamos de seguida fazer a conversa. Pareceu-nos importante tocar o tema do ChatGPT, numa perspectiva aqui um bocadinho de levantar a ponta do véu sobre o que é, sobre o que são as suas potencialidades, as suas limitações, os seus riscos, numa fase em que devem ver isso como eu, em diversos meios e em diversas interações sentimos que estamos a ouvir constantemente esta sigla. Ainda hoje, à hora do almoço, seguir ao almoço, às 2 e tal da tarde, a RTP2 tinha um programa de 1h30 dedicado ao ChatGPT. Quando corremos os nossos LinkedIns, se calhar a cada 5 feeds traz um artigo sobre ChatGPT, e isto em cima do que foi o vibe da inteligência artificial há algum tempo atrás. Por isso pareceu-nos muito oportuno desafiar a LTP Labs, em concreto o Pedro, para na próxima hora falarmos um bocadinho aqui de forma muito informal e muito aqui verdadeiramente entre amigos sobre o que é, desde logo, o ChatGPT e o que são os seus riscos, as suas oportunidades. Eu começava por apresentar o Pedro. O Pedro é meu colega de curso, um pouco mais novo, mas de gestão de engenharia industrial, da FEUP. Seguiu a sua via mais académica e de investigação até se tornar professor associado na FEUP e também professor aqui na Porto Business School. Isto até há 7 ou 8 anos atrás, quando com mais 2 colegas também de gestão de engenharia industrial se decidiu lançar nesta aventura de criar a LTP Labs, uma empresa muito próxima da AppJ, por uma área de razão com quem nos fazia todo sentido começar este novo ciclo de conversas mais próximo dos nossos associados. Falaremos um bocadinho do que é o ChatGPT. O Pedro tem aqui uma apresentação que nos ajudará de alguma forma a seguir aqui o fio de raciocínio, mas a qualquer momento estejam à vontade, quer daqui, quer à distância, para nos colocarem perguntas, quem estiver à distância, usando o chat do link que foi disponibilizado, e eu aqui no meu smartphone vou seguindo as perguntas que entrarem, e independentemente no final termos um espaço para perguntas e respostas, se vos parecer oportuno, coloquem e nós fazemos disto assim uma conversa mais corrida. Pedro, queres dar o pontapé de saída, avançar um bocadinho, e eu depois vou-te interrompendo à medida do que for saindo. Muito bem. Bom, antes de mais agradecer, claro, também aqui à AppJ a confiança para falarmos sobre este tema com elevado risco, não é? Porque realmente, depois de 1h30 na RTP, mais a quantidade Isso só hoje, não é? Isso só hoje, exatamente. Portanto, realmente a informação que estamos a gerar para alimentar o ChatGPT nos próximos tempos é forte em torno deste tema. Mas, enfim, vamos aqui também fazer o nosso papel, talvez com uma perspectiva de engenharia industrial, não é? Portanto, aqui uma perspectiva mais pragmática e que se calhar nos ajuda aqui a perceber como é que isto vai impactar, ou quais são as potencialidades. Enfim, mais perguntas e respostas, eu imagino, mas realmente começar um pouco por compreender o que é que isto do ChatGPT. Eu vou guiar aqui, mas... eu vou-te interromper já, porque só para contar que na conversa preparatória que tivemos os dois sobre esta sessão, o Pedro decidiu perguntar ao ChatGPT: olha, nós vamos fazer uma conversa mais ou menos de 1 hora sobre este tema, como é que tu articularias a apresentação? E ele de imediato nos deu a estrutura do que devia ser uma apresentação base, com 10 minutos de cada introdução, conceitos base, não sei agora de memória. De alguma forma, nós não ignoramos essa sugestão, mas foi mais um input. E quer dizer, só para dizer que ali à distância de um pequeno clique e de escrever uma frase, imediatamente, em vez de partirmos sobre uma folha em branco, partimos sobre uma apresentação normal para 1 hora de duração. Isso. E lógica, ou seja, bastante lógica. Eu acho que vamos voltar muito a este tema, porque eu acho que há aqui um tema realmente
do drama da folha em branco provavelmente desapareceu nos próximos anos, mas já vamos lá. Se calhar só começava mesmo por, enfim, pode ser que alguém tenha vivido debaixo de uma pedra nos últimos tempos e não tenha visto que é aqui o ChatGPT. Eu, quando penso no ChatGPT, eu penso numa espécie de, e tenho aqui alguma ironia, esta metáfora, mas uma espécie de autocomplete do Google, mas em esteroides. Portanto, é um autocomplete muito robusto. E eu, na verdade, queria aqui começar, se calhar, para garantir que todos sabemos o que é este ChatGPT, com este vídeo aqui, que é um vídeo que ilustra aqui a utilização do ChatGPT. Portanto, quem ainda não teve a oportunidade de experimentar, by the way, só precisa aqui realmente de usar um link, ou desculpem, um login do Google, é suficiente para isso. Mais uma vez aqui alguma ironia em ser aqui, provavelmente a maior parte dos sign-ins ser em Google, mas sabemos que realmente quem está aqui muito neste jogo é a Microsoft. E realmente nós vamos fazer aqui uma experiência com o ChatGPT. Portanto, que é um chatbot, onde nós podemos aqui introduzir facilmente um conjunto de perguntas para as quais nós vamos ter aqui uma resposta que é gerada então por este chatbot. E este chatbot tem aqui realmente lá está, em esteroides. Eu não sei se conseguimos colocar o vídeo a funcionar. Bom, não estamos a conseguir, mas no fundo aqui o vídeo o que vos mostraria é aqui que ele rapidamente começa a gerar a cada 30 milissegundos, talvez, aqui uma palavra nova que vai acrescentando à pergunta que foi feita, com uma pergunta que há pouco estavas a descrever, não é? O que é que nós podemos esperar aqui desta ação, ou como é que nós deveríamos aqui organizar esta ação? Deixem-me só aqui, temos aqui algumas dificuldades técnicas, eu não estou a conseguir avançar com os slides. Ok, boa. Deixem-me começar por dizer que eu acho que o ChatGPT tem aqui um tema de marketing que não está bem trabalhado. Porque GPT não é fácil de dizer. Nós na LTP temos muito essa dificuldade. As pessoas dizem muitas vezes LPT, LTP. Na verdade parece um bocadinho melhor do que o que nós fizemos, porque eles pelo menos trocaram o P com o T, que parece ser aquela que... por onde a língua, exatamente, por onde a língua foge quando alguém apresenta pela primeira vez a LTP. Mas, enfim, realmente o stand de marketing do ponto de vista do nome não parece inacreditável, mas quando sabemos as taxas de adoção, e todos vocês já ouviram aqueles números, em 5 dias, mais de 1 milhão de utilizadores, hoje não há assim um número oficial, mas provavelmente estamos a falar de mais de 100 milhões de utilizadores do ChatGPT. E foi lançado em novembro, não é? Isso é uma taxa de adoção verdadeiramente inacreditável. Enfim, eu disse que não era famoso, mas na verdade ele é uma sigla, mais que o nome ele é uma sigla. Um bocadinho como a LTP, a LTP quer dizer Long Term Partnership, GPT não tem nada a ver com Long Term Partnership. O que quer dizer é Generative Pre-Trained Transformer 3, portanto, realmente diz-nos muito pouco. mas diz que já houve um 2 e que provavelmente haverá um 4, não é? Exatamente. Sim, já acho que é um ponto interessante para falarmos sobre o 2 e o 4. E até podemos começar por aí. O que tem realmente mudado muito aqui de geração para geração de GPT, há aqui um conjunto de temas que acho que é interessante falarmos, mas no fundo o primeiro tem que ver com o tamanho da rede. Ou seja, com o tamanho, falamos muito em parâmetros, eu já vou aqui tentar desmistificar o que é estes parâmetros, mas no fundo usa 175 bilhões de parâmetros. Quer dizer que há basicamente 175 números, 175 bilhões de números que foram, digamos, aprimorados para que, dado um determinado input, no fundo, o que é que nós perguntamos ao ChatGPT, ele nos devolva o melhor output. No fundo, passando por esta rede de 175 bilhões de parâmetros. É um número verdadeiramente impressionante. Fazemos muitas vezes paralelo na inteligência artificial com o nosso cérebro. Nós temos aproximadamente o mesmo número de neurónios. Não de ligações, temos muito mais ligações, não é bem conhecido o número, mas há de ter uma ordem de magnitude superior, mas pelo menos de neurónios é deste número que nós estamos a falar. Mas então, começando um bocadinho só a descascar cada um destes temas. Portanto, generative, eu acho, é aquele stand de marketing, um bocado, não é? No fundo, ele gera conteúdo, não é? Eu acho que este é o ponto do género. Ele gera conteúdo. E foi pre-trained. Quer dizer que, na verdade, nós sabemos que o ChatGPT usa dados até ao final de 2021. Portanto, ele foi treinado com dados até essa altura. É interessante que, mesmo assim, esses dados são suficientes e nós vemos nas perguntas que fazemos para que as respostas tenham muita atualidade. Sim, deixa-me só contar aqui uma brincadeira do fim de semana passado. Eu antes do Sporting Porto, perguntei-lhe qual é a equipe com que o Porto vai jogar. E sabia que ele só tinha dados até 2021. E houve duas coisas que retive. Ele acertou, só sugeriu os jogadores do Porto, que fazia sentido, portanto, um guarda-redes, 4 defesas,
Os nomes eram todos de jogadores do Porto de 2020 ou 2021, portanto uma parte importante já não estavam cá. E o segundo dado engraçado, que eu acho que depois te falas um link mais à frente, quando falas dos riscos, é que a equipe eram 12 jogadores. Ele não sugeriu Ele 11. não é muito bom a Não contar. foi muito bom a contar. E era uma coisa relativamente fácil, mas sugeriu É 12. verdade. Tinha sentido, estava muito bem articulado. Os nomes existiam todos, à data pelo menos, mas sugeriu 12. Não, essa parte do cálculo duro é interessante, que há muitas vezes há coisas duro ou simples neste caso. Há aqui algumas contagens que realmente falham muitas vezes. Só por curiosidade, quando falamos da questão do tempo para uma apresentação, se tu, por exemplo, dizes, opá, quero fazer uma apresentação em 20 minutos, e ele faz lá as contas, 10 minutos, e agora reduz isto para 10 minutos. Epá, é um trabalho muito difícil para o ChatGPT de o fazer. Mas enfim, Mas desculpa que eu interrompi, talvez não, sim, no eu estava pre-trained. no G, depois ia para o P, no fundo do pre-trained, e aqui acho que o pre-trained é interessante, porque na verdade este é um chatbot, portanto foi usado contexto e foi treinado contexto. Foi treinado com, eu acho que o número até não é assim tão espetacular quando olhamos, com 570 gigabytes de dados. Portanto, há discos maiores Não à venda parece na muito, Vorten, sim. parece. Sim, sim, Há sim, discos sim. maiores à venda na Vorten. Se há na Vorten, de certeza. Exatamente, já na Vorten, certeza. É interessante, se calhar, olharmos para o lado das palavras. Na verdade, são 300 bilhões de palavras. Portanto, são muitas palavras. E este é um número importante, porque, só para pormos em comparação, na verdade, se olhamos para um dicionário de inglês, nós temos 40 mil palavras num dicionário, aproximadamente. Portanto, são 40 mil e, portanto, vocês estão a ver que ele foi treinado com 600 bilhões. Portanto, há muitas destas repetições destas palavras. Portanto, na verdade, ele vai ver, assim, uma conta muito básica, considera que não será isso, mas estamos a falar de cerca de, pelas minhas contas, 6 milhões de vezes que uma palavra vai aparecer, digamos, naquilo que foi o set de treino, naquilo que foram os dados de treino. Portanto, nós vemos No que isto é contexto, no importante. fundo. No contexto. No fundo, nós vamos ver aqui as palavras em 6 milhões de contextos diferentes. O que de repente começa aqui a dar alguma riqueza ao que é que realmente o ChatGPT é capaz de fazer. E depois já o tema de como é que ele vai fazer isto, que é o tema do T, do Transformer. Que, mais uma ironia, na verdade, vem muito. O Transformer foi uma técnica, se quiserem, de redes neuronais. Algo simples, depois podemos entrar um bocadinho em maior detalhe, que foi proposta pela Google. Foi proposto pelo DeepMind, foi pelo laboratório da Google. Portanto, tem esse lado também algo irónico de como é que realmente essa investigação, de alguma forma, foi aqui usada aqui para suportar o GPT-3. E eu gostava só de entrar um bocadinho no treino, porque já vos falei um pouco do tema de realmente estarmos a usar aqueles parâmetros todos, aquelas palavras todas, mas como é que isto ocorreu? E acho que há pouco estavas a dizer, na verdade houve um GPT-2, houve um 2.5, houve um 2 e depois houve aqui o 3. E o que é que mudou radicalmente? E eu acho que é aquilo que realmente, provavelmente pode explicar o sucesso que hoje nós vemos. Muito rapidamente, se calhar vou andar um passo atrás. Como é que nós treinamos uma rede neuronal? Opa, nós damos inputs e nós procuramos que ele obtenha os outputs. Em texto é mais ou menos simples. No fundo, imaginem que uma espécie de autocomplete. Eu dou 2 ou 3 palavras de uma frase e peço à rede para me encontrar qual é que é aquela terceira palavra que a rede não está a ver, nós sabemos qual é, e se ele falhar, nós penalizamos. Nós dizemos, opá, não, houve aqui alguma coisa que fez mal, e o que ele vai fazer é tentar, então, recalibrar os tais parâmetros, os tais pesos desta rede, para tentar encontrar a palavra, então, que eu estou à espera. E, no fundo, é muito interessante porque nós podemos deixar a máquina a funcionar sozinha. Porque vocês veem, nós temos aqueles 570 gigabytes de texto que pode ser alimentado para gerar esta rede neuronal. O ponto interessante é que me parece aqui que a OpenAI, que no fundo é a empresa que hoje... Não sei, quer dizer, não sei se queres falar só um bocadinho disso, abrir aqui um parênteses. Começou por ser uma associação sem fins lucrativos, mas já deixou de o ser, não é? Já deixou de o ser. É muito interessante, quando nós lemos aquilo que realmente, qual é a razão parece ser uma razão muito pragmática. E a razão era o seguinte, eles começaram, e a OpenAI tinha no fundo esta missão de querer, de alguma forma, fazer AI for good, era muito esse aqui o tom com que eles lançaram a organização, e foram buscar os melhores cientistas do mundo nestes domínios, muito à Google, muito a outras empresas similares. O que aconteceu aos Facebooks, etc. A verdade é que, como era uma empresa non-for-profit, eles tiveram este lado do for good fazia parte do value proposition. E, portanto, as pessoas vinham ter com a empresa, e eles na verdade são uma empresa pequena, tem 300 e tal pessoas, é uma empresa pequena, e eles foram, no fundo, as pessoas atraídas, sabendo que iam receber menos que o que estavam a receber em muitas das organizações onde trabalharam. Mas, pelos vistos, houve uma altura em que este modelo começou a ser difícil de trabalhar. Até porque, numa organização non-for-profit, não é possível dar
stock options, que é um meio muito comum, nomeadamente nos Estados Unidos, não é? De manter as pessoas agarradas à organização. E, portanto, o que a história é, e agora vamos ver até que ponto é que isto vai ter, mas na verdade este movimento de ser uma empresa for profit, foi na verdade, mas na verdade a holding ainda não for profit, portanto aquilo é uma espécie, há uma holding não for profit que aguenta com a OpenAI for profit. O que acontece é que houve este spin-off, se quisermos, então, para permitir dar stock options às pessoas, para passar a ser mais competitivo no mercado de atração de talento, que é uma parte muito relevante daquilo que o OpenAI faz. Ainda assim atingiram, creio que com números de novembro ou dezembro, uma valorização de 20 bi ou uma coisa É assim. interessante ver que a própria valorização está capeada no pacto social da organização. Portanto, eles têm ainda muito esse lado, mas com certeza que haverá aqui um lado de valor interessante aqui para vir atrás. Muito bem. Eu estava-vos a dizer aqui que do chat GPT 2 para o 3, há aqui uma mudança, eu acho, bastante paradigmática, que é, enquanto nós antes deixávamos a tal rede a aprender, dávamos texto, dizíamos para ela tentar adivinhar aquilo que aparecia, ela, no fundo, ia aqui recorrentemente recalibrando estes parâmetros. O que nós assistimos aqui com a evolução do chat GPT 3 foi realmente a introdução do humano no loop. Isto volta a ser irónico, hoje temos muitas ironias, isto volta a ser irónico. Realmente parece que uma das partes do sucesso disto tem que ver com a introdução do humano no loop. E o humano entra em duas das etapas aqui do treino que foi feito esta rede. Entrou logo à cabeça para classificar aquilo que estava a sair como output do chatbot. Imaginem como vocês, quando já usaram chatbots de muitas organizações, não vamos dizer nomes, mas onde sabemos que muitas vezes é estúpido. Qualquer call center. Etc. Nós sabemos que muitas vezes o output é pouco interessante. E, portanto, o que aconteceu foi aqui o humano no loop a dizer, opá, já foste treinado, mas deixa-me dizer que eu não acho que isto faz muito sentido, isto está ok, isto não está ok, e, no fundo, esse feedback foi realimentado. Portanto, em vez de ser unsupervised, sem supervisão, a aprendizagem passou aqui a ser uma aprendizagem com supervisão, que é uma coisa que, enfim, nós achávamos que já estava com um bocadinho a ficar morta quase, mas na verdade parece ter aqui algum do interessante. Mas depois ainda foram fazer alguma coisa mais interessante. Portanto, a rede evoluiu com esta aprendizagem e houve uma etapa 2. Realmente ainda foi preciso trazer mais humano para o loop. E eu acho que esta é a parte realmente interessante. O que eles foram fazer foi não gerar um output da rede, mas gerar 3 ou 4 outputs. Esta rede é uma rede bastante estocástica, tem bastante incertezas. Portanto, se vocês voltarem a fazer a mesma pergunta, ele vai dar, na verdade, respostas ligeiramente diferentes. Voltou-se a pedir à rede para gerar agora 4 ou 5 outputs. Olha, eu quero saber quem é que vai ser a equipa de futebol, mas gera-me aqui 10 equipas de futebol. E nós vamos ter aqui o Miguel a fazer ranking, a dizer assim, olha, esta parece mais interessante, que parece mais interessante, que parece mais interessante que esta. No fundo, o que tens ali no passo 2. No passo 2. Este, by the way, é uma cópia mesmo do OpenAI. Eles são bastante razoavelmente abertos sobre aquilo como foi feito aqui o trabalho. E o que é que isto permitiu? Nós normalmente quando treinamos uma rede, e naquele caso que eu estava a dizer, como é que nós vamos ajudar a rede a endireitar? Vamos dizer assim. O que nós vamos dizer é, olha, tu devias estar a prever a palavra sol, ou imaginem, o gato é, e vamos deixar a palavra em branco a seguir. E nós vamos dizer, supor que era preto. Preto era a palavra que eu estaria à espera. Se o gajo dizer branco, eu vou dizer, pá, está errado. Vamos recalibrar isto. Roxo, está errado. Ui, ainda está mais errado. Vamos ainda penalizar mais. E a rede vai se readaptando até, acertou em preto. Boa. Cinzento, epá, mais ou menos. E vamos aqui calibrando. O que nós aqui estamos a fazer é usar estas preferências do humano. É por isso que ele parece que é tão relatable. Nós estamos a falar, parece com um amigo, às vezes, quando estamos a interpretar os chats. Porque ele, como teve este input do humano, o que passou a dizer se está certo ou errado, não foi o texto que ele já tinha lido, aqueles 570 gigabytes que eu disse no início, mas foi aquilo que os humanos disseram que era um bom reward. Foi a calibração, no fundo, foi a calibração do humano. E eu por passei a usar, no fundo, a treinar uma rede que foi capaz de se realimentar com a calibração humana. E esse human touch, eles chamam, o próprio ChatGPT tem um nome para isso, Reinforcement Learning with Human Factor, como tal fator humano, que parece ter sido aqui, ao mesmo tempo, o gancho que lhes ajudou aqui realmente a ganhar alguma vantagem competitiva, vamos dizer assim, nesta altura. Sim, e que justifica que provavelmente a interação seja tão agradável a um humano como nós, não é? Que chega ali e escreve qualquer coisa. Eu dou-te outro exemplo, olha, até acho que foste tu como falaste nele quando conversamos aqui outro dia, mas outro dia à noite, eu tenho um filho de 4 anos e à noite ele gosta de histórias de dormir. E tu falaste nisso e eu experimentei e disse, olha, conta-me lá uma história. Eu escrevi no chat, conta-me uma história para o meu filho de 4 anos adormecer que tenha dragões e princesas, acho que era assim. Ou príncipes e dragões. E ele escreveu-me de imediato, não é? Em poucos segundos.
perfeitamente articulada, bem, e depois terminava dizendo, e agora tu também vais dormir, como aconteceu, né? E agora, pronto, agora recorrentemente todas as noites o exercício repete-se e sai sempre uma história diferente. Sai sempre uma história diferente, eu também mudo um bocadinho os parâmetros, agora digo, olha, quero com animais, quero com isto ou com aquilo, e hoje de manhã o meu filho acordou e disse, olha, vamos ler outra vez a história, eu disse, não, é só à noite, mas cria uma certa habituação, porque de facto tu sentes que estás a falar com alguém que não uma tem esse máquina. human touch, não é? Sim, Tu vês que há um sim. human touch ali que é interessante, que eu acho que realmente eu atribuo a isso realmente à forma como isso foi treinado, ao contrário de ser realmente E ao feedback que incorporou. exatamente. Portanto, esta parte sobre o treino, não é? Sobre o T de treino, mas eu queria só entrar um bocadinho naqueles 175 bilhões de parâmetros que eu acho que é assim um número que salta à cabeça e que eu acho que vale a pena. Até é difícil É difícil de de visualizar. imaginar. Mas como eu tenho a certeza que nós temos aqui muitos engenheiros industriais na sala, eu sabia que pelo menos regressão linear, nós estávamos todos tranquilos com o tema da regressão linear. Na regressão linear, se vocês pensarem bem, nós temos uma rede com 2 parâmetros, não é? Aquilo que nós chamamos, não é? Ordenada na origem, onde é que ela interseta o eixo dos y, e depois qual é que é o declive dessa rede. Todos nós temos aquele y igual a mx mais b, é algo que todos os engenheiros... Sim, deve ser ali, aliás, no slide do lado esquerdo, no lado esquerdo. É isso, é isso. Eu até fiz questão ali de colocar para quem estava mais esquecido, que no fundo é a forma que nós temos de aproximar aqui um conjunto de pontos com uma reta, a melhor forma que temos de aproximar. São 2 parâmetros aqui. O que o ChatGPT tem são 175 bilhões destes. É essa a grande diferença. Podemos pensar assim numa espécie de uma regressão com 175 bilhões de parâmetros. E, portanto, uma rede neuronal é um pouco mais aquilo que eu tenho representado. Esta é uma rede neuronal bastante simples, que eu tenho apresentado no segundo bloco, que é, no fundo, eu tenho um input, o peso de cada uma daquelas setinhas corresponde ao parâmetro. Ok? Portanto, vai haver 175 bilhões daqueles pesos que quiserem, que vai ajudar, no fundo, a fazer as transformações dos dados. O que é que são estas transformações? Opa, basicamente, ele vai começar a olhar para os dados então que nós lhes demos, aquelas tais bilhões de palavras que eu vos falei, e o que é que nós vamos fazer com aqueles bilhões de palavras? Nós vamos começando aqui então a mostrar aquilo que eu gostava que acontecesse e vamos recalibrando estes pesos até chegar ao fim. O que é chegar ao fim? É ele ter esta rede treinada. Estes 175 bilhões de parâmetros vão ter um número que vai ser um número que nos vai ajudar a descodificar aquilo que nós perguntamos e aquilo que nós vamos ver respondido. E, no fundo, esta rede foi aquilo que permitiu hoje vermos aquilo que temos embebido, no fundo, no ChatGPT. Mas são sobretudo parâmetros... Se eu tivesse demasiado técnico... Não, acho que está muito interessante. Só para clarificar, são parâmetros essencialmente de... São números que ajudam à qualidade da escrita de uma linguagem natural. Ou seja, não estamos ainda a falar de conteúdo, não estamos a falar da qualidade do que ele está ali a dizer, estamos só a dizer que ele escreve e fala de uma forma muito humana. Bom, é então, isso, não é? Vamos tentar, é isso. Mas é muito giro perceber como é que o OpenAI, no fundo, foi capaz de descodificar a forma humana. Eu acho que essa é a parte interessante, porque eu acho que nós, durante muito tempo, e há pouco, na conversa, estávamos a falar da criatividade e como é que isto pode ir atrás da criatividade, podemos falar disso. Mas eu acho que nós, durante muitos anos, nós achámos que não era possível descodificar a forma como falamos. E parecia-nos uma tarefa, não é uma task, não é? Demasiado humana para ser Demasiado uma humana máquina. para ser feito pela máquina. E para ser sincero, o ChatGPT não sabe como é que faz. Não faz ideia absolutamente nenhuma. Este é um verdadeiro projeto de engenharia. Muitas das peças deste puzzle estão lá porque nós metemos o parafuso e aquilo até funcionou. Não há uma razão científica, não há uma lei de gramática que foi introduzida no ChatGPT. Não há. Não há nada, digamos, que... Muito poucas destas coisas, na verdade, a ciência é quanto basta. Isto é um projeto de engenharia puro e duro, que isso é muito giro. Mesmo esta questão do humano no loop, etc., não há artigos científicos a dizer que se a gente faça isto, é mais interessante. Isto é uma engenharia é mais tipo, estamos a aprender a construir casas. E acho que é só um ponto interessante. Como é que isto realmente funciona? Então, entrando um bocadinho em maior detalhe, e pegando no tema do tal artigo da Google que eu vos falei, que foi aqui um artigo que ajudou a encontrar aqui formas de nós trabalharmos linguagem que até agora não sabíamos. Esse artigo é muito giro, tem um nome que eu acho particularmente interessante, que diz Attention is all you need. Nós só prestamos atenção. O que é isto, atenção? No fundo, o que o ChatGPT faz, este transformador, que é a rede que nós aqui usamos, o que ela faz é olhar para uma frase e conseguir perceber que o contexto é fundamental para esta frase. Portanto, a atenção é fundamental. O que é a atenção? O gato é branco. O que eu quero é pegar, por exemplo, no branco, que é aquilo que eu estou a tentar agora procurar, se calhar com uma palavra a introduzir, e
relacioná-la com todas as palavras, não só desta pequena frase que eu acabei de escolher, mas de outras frases que já aconteceram anteriormente e que se calhar até podem ocorrer no texto ajudante em termos de treino, não quando está a ocorrer, mas em termos de treino. E, portanto, ele tem um span of attention muito largo. Enquanto todos os algoritmos que nós tínhamos até agora eram bastante... tinham uma memória mais curta, vamos dizer, e olhavam só quase para as palavras que eu tinha introduzido imediatamente. Não, eu estou aqui tenho um span muito mais largo. Como é que ele funciona? Ele pega nisso, vai traduzir, no fundo, o peso, a posição onde a palavra está com o valor que ela tem, vai aqui passá-la por um conjunto de redes que, by the way, dentro das redes neuronais são redes muito simples, porque são redes forward, são redes que só olham para a frente, não andam para trás, não são recursivas, não tem nada de muito complicado. São redes que olham para a frente e chega ao final, e o que ele vai pegar, e acho que essa é a parte gira disto tudo, o que é que ele faz? Como eu vos disse, nós temos mais ou menos 40 mil palavras que nós usamos. Em inglês, pelo menos. Assim, português, 40 mil palavras. O que ele vai pegar é, num vetor, numa lista de 40 mil palavras, e vai olhar então para tudo o que foi introduzido, chega ao final e vai pegar nessas 40 mil palavras e vai-lhe dar uma probabilidade de esta palavra ser a palavra correta. Quando chega ao final, 40 mil palavras, cada uma diz 0.01, 0.02, 0.03, 3%, 2%, o que é que seja. E aquilo é guloso, mais ou menos. Pega na palavra maior, com maior probabilidade, e esta é que vai pôr, opa, deve ser preto. Na verdade, uma das coisas giras, e lá está, não há ciência nenhuma, mas a engenharia mostrou que nós não devemos ser tão gulosos. Às vezes mais vale ter alguma aleatoriedade. Portanto, ele, na verdade, em 80% dos casos, vai buscar a mais interessante. Mas nos outros casos, vai buscar aquele terceiro ranking, quarto ranking, e isso é aquelas coisas que nos ajudam depois a ter... Não é repetitivo. Não já sabe o que é que vai esperar. Por isso é que se tu lhe pedires uma nova geração, ele não vai dizer exatamente o mesmo, mas não vai vai, realmente é isso, buscar. porque ele tem esse parâmetro aleatório. Mas é um Eu venho trabalho. muito de engenharia mecânica até. Ele tem aquele lado da temperatura, vai arrefecendo a temperatura das palavras e vai ali dando probabilidades que tenham ali um amortecimento exponencial, claro, que é muito giro. Mas é puramente estatístico. O que tu estás a dizer é que ele, de facto, não sabe, não faz a menor ideia do que está a dizer ou a escrever, sabe é que a probabilidade de fazer sentido que esta palavra venha a seguir a uma outra num determinado contexto é grande. Fantástico. Não é? Eu, na verdade, fiquei aqui um bocadinho pela plateia de engenharia industrial e lembrei-me que toda a gente ia se lembrar do teorema de Bayes. O teorema de Bayes é o teorema da probabilidade condicionada, que é, dado que eu sei isto, qual é a probabilidade daquilo acontecer? Isto é essencialmente a forma como ele depois vai trabalhar. Em cada iteração. Em cada palavra. Em cada palavra. Em cada palavra, dado que eu já escrevi esta brincadeira toda até aqui, qual é que é a melhor palavra? Ou lá está, às vezes não vai ser exatamente a melhor, mas quase a melhor palavra para eu encaixar aqui. E essa parte é realmente interessante, que é estúpida ao mesmo tempo. Mas na verdade não é totalmente, não é totalmente inovador, sei lá, no sentido que nós, ao escrevermos no nosso telemóvel, ou antes, não é muito antes do ChatGPT, se tivermos a escrever uma mensagem, um e-mail, ele também nos sugere qual é a palavra que vem a seguir e nós muitas vezes até conseguimos mesmo fazer isso. Ou seja, ele exponencia isto a um nível de input de dados absolutamente astronómico e a combinações que, com uma correção humana em cima, que eu imagino que os próprios algoritmos de escrita inteligente também teriam, não é? Dos telemóveis, te produz de facto um output harmonioso, não é? Muito elegante. Não, eu acho que esta coisa que estás a dizer, que isto é massivo, realmente. E há pouco discuti aqui com um colega aqui na LTP, realmente esta questão do poder. O que é que foi preciso para isto ser feito? São recursos muito agressivos. Só para termos uma ideia, a rede do ChatGPT tem 175 bilhões de parâmetros, certo? Ele foi treinado mais ou menos com o mesmo número de palavras. 150 bilhões de palavras. Ou, desculpem, mais. 300 bilhões de palavras. 300 bilhões de palavras. Mas, na verdade, sempre que eu lhe mostro uma palavra, eu, para fazer a atualização destes pesos, eu tenho que correr a rede toda. Eu, para atualizar a rede, eu mostro agora esta nova palavra. Quero treinar agora com esta nova palavra. O que ele tem que fazer é voltar a correr a rede toda. Portanto, na verdade, em termos de cálculos, assim, muito cru, foi 300 bilhões levantado a 175 bilhões. Que é um número que não é fácil de caber numa calculadora qualquer. Isto é só o número de, digamos, se quisermos, de ciclos de computação que nós precisamos. Mas essa foi a parte que a OpenAI investiu, provavelmente fortemente, não é? Eu não sei se tu saberás, mas foi público que a Microsoft meteu dinheiro a sério, não é? Isso deve ter sido muito para fomentar a possibilidade de existir uma arquitetura que aguente esse tipo de computação, não é? Aqui na LTP nós temos aqui o João Alves, que é o nosso homem que trabalha aqui, os DevOps todos, e que trabalha aqui para toda a nossa infraestrutura. E estávamos aqui a conversar do poder computacional do OpenAI. E o João estava a dizer, Pedro, se nós fôssemos comprar o melhor GPU do mercado, assim, state of the art, sabe? E agora puséssemos a correr o ChatGPT lá em cima, nós íamos demorar 1 minuto para gerar uma palavra.
Agora vocês pensem, quando nós estamos a fazer isto, o gajo demora lá, não sei, mas a cada 5 palavras, 1 segundo. Sim, Uma um coisa segundo, assim, né? talvez, sim. Mas agora vezes o número de pessoas que estão a concorrer para utilizar o chat GPT ao mesmo tempo. Se forem uns Uma quantos palavra, milhões. 1 minuto, nós usássemos o melhor CPU do mercado para correr. Eu já não estou a treinar, isto já depois do treino, só para gerar a próxima palavra. Pois, Portanto, realmente nós estamos a falar de um poder computacional verdadeiramente interessante. incrível, Há um incrível. lado interessante que eu acho que, e há pouco estávamos a dizer, na verdade, se vocês pensarem bem, será que era preciso 175 bilhões de parâmetros para nós compreendermos como é que se fala? Parece muito, parece pouco, não sei bem. Mas a verdade é, como eu vos disse, isto foi tudo muito. Não vou dizer hard-coded, mas se vocês quiserem pensar, quer dizer, não há aqui. Nós quando nos podemos um projeto. Ninguém foi estudar para saber Ninguém se eram foi 175, se eram Verdade, 150, se era, não é? não estou. Nós quando projetamos uma casa, pá, nós sabemos. Sabemos mecânica estrutural, nós sabemos como é que essas coisas funcionam. Portanto, nós não precisamos de pôr betão à torta e à direita e vigas reforçadas, porque nós sabemos. Mas nunca se tinha feito uma casa destas, provavelmente. Uma casa destas. Portanto, eu acho que os temas de sustentabilidade são relevantes e vamos de certeza poder tocar nisso, mas eu acho que há de haver aqui um potencial de melhoria disto ser N vezes mais eficiente que nós não fazemos. E daí, se calhar, até precisamos de linguistas e de alguém que nos ajude aqui a compreender como é que o chat GPT foi capaz de compreender uma coisa que, na verdade, nós achámos que era um bocadinho difícil de compreender. Eu vou falar com esta nota e eu acho que, na verdade, se calhar, a linguagem não é tão difícil como nós achávamos. Pois, Pode pois. ser um tema. Agora que está demonstrado que não. É isso agora. Mas de facto, quando se começou a falar na inteligência artificial, já se fala há muitos anos, quase desde os anos 60, mas quando se começou a falar mais a sério, essa questão de emular a capacidade de falar ou de escrever, como um humano, parecia relativamente utópica, não é? Estamos mais ou menos a meio do tempo da nossa conversa e se calhar desafiava-te, estamos também mais ou menos a meio daquilo da apresentação, mas a pôres agora o teu chapéu de professor universitário e pensares um bocadinho, epá, que impacto é que isto tem na academia? Sabemos que há notícias de que nos Estados Unidos já foi proibido numa série de estados. Tu outro dia, a propósito disso, até me disseste, epá, isso é como tapar o vento com as mãos, não é? Como é que tu vês isso? Como é que sentes que a academia, porque isto traz de certeza uma revolução autêntica na forma como se vai ensinar nos próximos anos, quer dizer, nós não vamos dizer às pessoas que podem utilizar o chat GPT onde quiserem, no seu telefone, e depois de repente não podem estudar com ele, quer dizer, não parece fazer muito sentido, não é? Vou pôr o meu papel mais conservador, sendo aqui o papel Isso. Eu acho que realmente nós ainda não percebemos bem o impacto disto. Este é o primeiro ponto. Eu acho que é preciso discutir. Sinceramente, acho que não há aqui tantas respostas a dar. Há algumas que eu acho que são óbvias, que há proibições, parece-me à cabeça, assim, generalizadas, parece-me com certeza uma má ideia, porque isto parece-me uma ferramenta, sinceramente. É como proibir a máquina calculadora, ou proibir a internet, ou proibir o computador. Nós quando estudamos, quer dizer, tu já és mais novo, mas eu quando estudava havia aquela conversa de os testes com consulta ou sem consulta. Os que tinham consulta eram sempre mais difíceis. Sim, sim. É isso. Não, eu acho que esse modelo pode fazer sentido, não é mesmo? Ou seja, até porque, e se calhar dando um passo atrás, eu vejo como utilizador ávido do ChatGPT, eu vejo que consigo utilizar muito mais o ChatGPT nos temas em que eu já tenho alguma vontade, em que eu domino o assunto, em que eu consigo construir em cima, que é o que estávamos a dizer, em cima do que é que ele está a gerar, de que em temas onde eu sou mais taker, onde aquilo é apresentado e eu... enfim, se não tens ainda um juízo crítico capaz de olhar para o que ele te está a dar, dizer assim, epá, eu se calhar até vou comprar isto como bom, e na verdade eles estão aqui a inventar citações o que for, ou mesmo se tu até conseguires tirar partido dessa interação, isso vai ser fundamental. Portanto, eu acho que isto não vai substituir nenhuma necessidade de nós termos conhecimento. Quanto mais, eu diria que isto vai ainda intensificar mais a forma como nós vamos ter que realmente dominar o conhecimento. Há aqui, eu acho que um jogo muito interessante e muito desafiante para nós, professores, eu diria, que é a média vai estar muito mais elevada do que o que estava anteriormente. A malta já vem muito mais preparada, se calhar, para trabalhar alguns temas, ou rapidamente vai ficar on par com aquilo que vai ser um conhecimento mais mediano sobre um assunto. E nós podemos ver isso como uma oportunidade ou como um desafio, não é? Há um desafio que é, vou ter que também estar um pouco mais atualizado e vou ter que conseguir aqui discutir e não ser só um veículo de transmissão de conhecimento. E, portanto, com certeza que vai obrigar aqui algumas mudanças de paradigma, se calhar na forma como nós... damos as aulas até, não é? Exatamente. Porque eu acho que há aqui um potencial brutal dos alunos virem com outro apoio, se quiseres, aqui para trabalhar. Eu juntava-te, se calhar, eu até acho que tens um slide sobre isso um bocadinho mais à frente, mas se calhar juntava agora aqui, porque o que tu disseste aplica-se aos alunos, mas também se aplica à sociedade em geral. Sim. Ou seja,
existem com certeza um conjunto de funções, de tarefas, de competências que vão inevitavelmente com o tempo e com o aparecimento destas soluções passar a ser nivelados por cima, não é? Pois. É isso. Eu acho que aqui há muitas coisas interessantes sobre isso, que é, até agora, eu diria que muitas destas evoluções não tocaram muito nos domínios que esta ferramenta está a tocar. O domínio da linguagem, como disseste até agora, por exemplo, foi um domínio bastante resguardado. Das profissões que eu acho que estão mais, digamos, que têm que estar mais atentas a este domínio, são, por exemplo, tudo o que é geração de conteúdos. Portanto, todos os domínios criativos, etc., são domínios que estão mais próximos desta ferramenta de qualquer outra ferramenta que nós tivemos até agora, de base mais analítica. Mesmo os programadores. Mesmo os programadores Porque também. ele é capaz de gerar código com enorme facilidade. Sim, não é? sim, e é espetacular toda esta etapa. Eu acho que, na verdade, mas ao mesmo tempo também mostra como os programadores vão ser o mais relevante, porque isto também foi feito por programadores. Pois. Não é? Portanto, há aqui talvez menos. Havia uma professora do nosso departamento que falava muito do trolha da programação. O trolha da programação, se calhar, realmente não vai ser tão pretendido, certo. porque estas tarefas mais rotineiras de programação provavelmente vão conseguir passar por mecanismos géneros, mas realmente o arquiteto da programação vai ser cada vez mais relevante. Não é? Se quiseres, aquilo que tínhamos deslocalizado para a Índia e para outros países há uns anos, se calhar fica resolvido. O pensamento por trás do que é a programação em si, não é? E a algoritmia, essa ele em princípio não vai saber fazer. Sim. E mesmo mais uma vez, para a utilização, eu acho que vai ser fundamental nós conhecermos. Recentemente falava com um professor também da Universidade do Porto, Luís Antunes, que é um professor de Computer Science, e ele dizia, realmente, enfim, estávamos a discutir inexoravelmente aqui o ChatGPT, e ele dizia, a minha filha está em som e imagem e precisava aqui de um apoio para fazer uma aplicação que pudesse mobile com três interfaces conectadas, e eu realmente em 10 minutos montei isto, e isto realmente é um empoderamento brutal e uma aceleração, mas foi ele que montou mesmo assim. Porque ele no fundo também conseguiria aqui perceber se aquilo estava a dar a resposta certa, onde é que ela deveria inserir a informação, e portanto há esse lado que lá está, eu acho que o domain knowledge que vai continuar a ser muito tu tinhas aí um vídeo sobre esta parte, não sei se vamos conseguir passar, mas tinhas até um vídeo engraçado sobre a parte da criatividade. Vamos a isso, vamos já ver. Este é um vídeo que eu acho que é particularmente interessante. É um vídeo de um DJ bastante famoso, este DJ é o David Guetta. Eu não vos vou dizer mais nada, queria que vocês vissem primeiro o vídeo e depois se funcionar desta vez. Maria, consegues pôr em play? Já está no YouTube? Parece que sim. Ora. Ele já está a andar. Não está com som. Eu vou fazendo aqui de tradutor. Isso. O David Guetta incendiou aqui um público em chamas com um verso, algo do género, com um verso do Eminem, em que ele basicamente dizia Rave in the Underground, e era a voz do Eminem. E ele agora está a contar que, na verdade, como é que ele fez isto? O tipo foi a um site, e ele está aqui a descrever o site, é espetacular. Ele dizia, um site em que eu disse, escreve aqui um texto no estilo do Eminem, que era o ChatGPT, na verdade. E o tipo escreveu então um texto aqui no estilo do Eminem, que é about future raves. E depois ele foi a outro website, que na verdade consegue recriar a voz. E que recriou a voz do Eminem. E depois introduziu isto num concerto. Isto é verdadeiramente... As imagens que tinhas ali eram do concerto, não era? Eram do concerto, onde ele realmente mostrou isto a ocorrer. E é verdadeiramente alucinante. Alucinante como é que... E no processo criativo, que era o que estávamos aqui a falar, a capacidade... E aqui muito na interação humano-robô, não é? O tipo é que teve realmente a ideia, vamos para aqui o Eminem a falar de raves, não sei o que mais, e o resultado que isto depois tem, usando não só uma plataforma da AI, mas múltiplas plataformas da AI, que eu acho que também é um lado interessante, que nós estamos a ver uma plataforma, mas isto a cada segundo está a ser criada alguma coisa em cima daquilo que é esta tecnologia. Portanto, há aqui um ecossistema muito chique. O que faz pensar se o que estamos a criar tem valor ou se é lixo cósmico. E se for lixo cósmico, isto não... criatividade é lixo cósmico. Não, pronto, foi um bocadinho forte. Mas se isto não pode autodestruir-se, ou seja, se ele gerar muito conteúdo mau e depois se for alimentar em cima de conteúdo mau, em algum momento alguém tem que ir ali por ordem na casa, não é? Foi o que eles fizeram até agora. Pois. Se calhar também por isso é que ainda não tinham lançado isto cá para fora. É isso. Eu acho que esse é um ponto-chave. Aqui nós sabemos que nestes temas de machine learning, que é
do domínio onde isso cai, garbage in, garbage out. Claro. Não é? E mais que garbage in, garbage out, é garbage e treino mau, então as coisas vão realmente ficar mal. Eu acho que eles foram particularmente meticulosos nesses dois temas. Concedo que os textos que foram aqui ingeridos para serem treinados não foram textos quaisquer. Portanto, uma das fontes-chave foi, por exemplo, a Wikipedia, que sabe que foi uma das fontes-chave para todo este processo de aprendizagem, e todos os clássicos que, não é, passados 100 anos, ou 70 anos, que estão no domínio público, todos esses clássicos, Aristóteles, etc., foram todos inseridos. Isso está tudo carregado. Lá dentro. Foi tudo carregado. Depois, ao lado do humano no loop. Nós também não deixamos a máquina em roda livre, até porque isso depois relacionava pouco. Tu deste este exemplo, não é, do David Guetta, mas eu também li um destes dias que... Este eu fiquei fascinado. Eu por acaso fiquei... A rapidez do tipo. Este é um exemplo positivo, isto está espetacular, não é? Eu até desafio a irem ver o vídeo, que já acho que está no YouTube, mas pelo lado negativo vi que alguém lançou uma música como sendo do Nick Cave, e, portanto, feito no ChatGPT. Portanto, alguém perguntou ao ChatGPT, cria uma música Ele disse que era horrível, ao estilo do Nick Cave, e, portanto, e quem criou, depois criou um site e chamou de Red Hand Notes, ou qualquer coisa, Red Hand Files, e de facto eu estive a ler a letra e aquilo não é que pareça, mas é fraca, mas é o mesmo estilo, é um bocado sombrio, é o mesmo estilo do Nick Cave, e o Nick Cave me estou-se altamente incomodado e dizer, pá, isto é inacreditável, como é que põe o meu nome numa coisa destas. Eu acho que os advogados têm aqui uma vida garantida nos próximos tempos, como já têm tido até agora. Porque eu acho que o tema todo de copyright é um tema entendido. Porque eu, quando vi isto do Eminem, que não era a voz do Eminem, não vejo que não era do Eminem, até fui ler um pouco mais sobre o tema para tentar perceber até que ponto é que estava a infringir algum copyright. E pelos vistos não está. Acho que não podes fazer copyright da voz e não sei o que mais, mas não deixa de ser borderline, eu diria, ao mesmo tempo. Sim, isto para figuras públicas que têm conteúdo gerado na net, figuras que estejam na net, né, com muito conteúdo gerado de voz e de imagem, estão totalmente expostas a que estes sites, alguém invente uma coisa, faça uma declaração em nome dele, com a cara dele, e aquilo saia como natural, não é? Há todo aí um tema, eu acho que esse é um tema muito grande na sociedade que nós vamos ter que debater. Um bocado além do ChatGPT, já estamos aí. E o próprio ChatGPT, pensarmos aqui por esse ângulo, não deixa de ser algo problemático, se quisermos dizer, porque no fundo, está alavancado em cima daquilo que foram as obras de muita gente, não é? De muita gente, sem referências nenhumas, sem nenhum desse cruzamento. Eu acho que esse, enfim, até agora falamos muito do lado mais dourado da cor, mas há esse tema que eu acho que é inevitável, que vai ter que ser trabalhado. Sim. E reforçar, não é, que temos estado a falar sobre toda a questão da geração de linguagem, mas sabemos que ele é relativamente incapaz de fazer cálculos, sobretudo a partir dos 3 dígitos, não é? Portanto, eu acho que ele a somar ou multiplicar é fácil. Para este tipo para tudo o que seja hard knowledge, digamos, não é aqui. Não é aqui. Eu acho que aí nós temos outras, mas por outro lado, sinceramente, não sei se vocês já comentaram, mas por exemplo, o Wolfram Alpha é uma ferramenta inacreditável para tudo o que é isso. Por exemplo, parece uma ferramenta que eu aconselho-vos a experimentar para quem nós, por exemplo, quer calcular o perímetro da Terra e ele vai calcular. Diz lá outra vez? Wolfram Alpha. Wolfram com W. É uma ferramenta inacreditável. Por exemplo, nós, enfim, vou aqui voltar rapidamente à engenharia. Muitas vezes nós tínhamos, enfim, um integral tipo para deduzir ou para simplificar, e ele é capaz de resolver cálculo simbólico com muita rapidez. Nunca mais ninguém somar Nunca mais ninguém somar é verdadeiramente interessante. E para esse tipo de conhecimento há realmente ferramentas, eu diria, muito mais interessantes do que esta. Eu acho que esta ferramenta tem este lado de entrar num domínio pouco explorado. Falar ao humano. Deixa-me pegar nesse gancho e perguntar-te, a título pessoal, eu sei muito pouco sobre o tema, mas, quer dizer, aparentemente a Google tentou reagir e na semana passada fez aí falou um bocadinho do Bard, mas isso não foi muito bem recebido, não é? As ações caíram 8 ou 9% nesse dia. Eu acho que foi ali um lado um bocadinho especulativo, eu acho que houve ali um problema. Mas não tem nada a ver com isto que estamos a falar, o Bard. Não, propriamente... o Bard tem a ver. Okay. Aliás, o nível, a rede neuronal que eu falei há pouco, aquele transformador, é esse o nome, é basicamente igual também ao que é usado no Bard. Mas lá está. Aqui não é tantas fundações, mas é depois todos os tweaks de engenharia que eu acho que vieram on top. E há um tweak de engenharia muito interessante, que é quais é que são os dados que foram usados. Por exemplo, no BART foi muito mais trabalhado com próprios com conversas. Ou seja, foi um chatbot que foi treinado com conversas. Considero que também há de ter dados similares ao que aqui foi treinado, mas o foco do treino foi conversas. E a mim parece-me que este ângulo todo do humano no loop
Não temos tanta informação sobre o Bard como temos sobre o ChatGPT, mas parece que realmente é um ângulo de diferenciação que não aparece no Bard e que aparece aqui, por contrário. Quando estamos a falar disso, estamos a falar de muita mão de obra. Estamos a falar de muitos, eles chamam AI trainers, mas sinceramente é malta que está lá a olhar para os outputs e a dar classificar, feedback não é? sobre isso. E estamos a falar, provavelmente, de centenas e centenas de pessoas que viram a fazer aqui, a enriquecer os dados, a enriquecer, se quisermos, aqui esse treino. E isso é um lado oculto. Apareceu assim rapidamente nas notícias, penso que era na Nigéria, que havia um centro de AI trainers, como sabemos, provavelmente Sim, com condições mais diferentes do que dubias. os AI specialists em São Francisco tiveram no OpenAI, mas só para vos dizer que realmente isto é muito mais braçal que o que parece. Isto é braçal de um lado e depois é heavy computing do outro. Portanto, é muito resource driven, não é? Tanto, Há grande no chat como no Bard, portanto, qualquer um dos dois, eu imagino provavelmente. que não sei. Eu ia só reforçar que quem quiser fazer alguma pergunta, nós temos mais ou menos 10 minutos até ao fim aqui da sessão. Quiser fazer alguma pergunta aqui no chat, estejam perfeitamente à vontade, eu estou a seguir por aqui. Aos colegas que estão aqui, não sei se... Frederico, vou-te levar aí o microfone. Não, uma pergunta é, isto é replicável, ou seja, o ChatGPT é possível ser replicado por uma dessas grandes empresas que falaste? Sim. Eu acho que sim, para ser sincero, eu acho que deveria ser possível replicar, porque os dados que eles usaram são dados essencialmente públicos. A tecnologia, no essencial, é minimamente conhecida. Depois aqui, como qualquer empresa, houve aqui um domain knowledge que eles foram trabalhando nos últimos anos. A questão é, se tu começares agora, estás com... vai ser difícil acelerar. Para quem começar agora, eu acho que seria muito difícil acelerar. Mas nós sabemos que, enfim, o Google há muito tempo que trabalha nestes temas, não é? O Lambda, há uma data de algoritmos em que eles têm trabalhado, o próprio Meta também. Portanto, esta malta está na corrida e provavelmente vamos ver aqui muitos chat GPTs a aparecer nos próximos tempos. Não tenho dúvidas disso. Funciona, por exemplo, em todos os países? Se fizermos isto na China, a base de dados que utilizam é um lado muito giro. Eu acho que, do pouco que eu sei das línguas orientais, eu acho que pode haver um desafio bastante interessante aí. Porque realmente a forma, pelo menos o treino vai ter que ser completamente diferente. Porque os orientais não têm esta noção de palavra como nós temos. E, por exemplo, sei lá, eu aprendi um pouco de japonês e, sei lá, sei que se puseres o sol e a lua junto, é muito iluminado. É bastante diferente o tema. Portanto, enfim, imagino que o conceito, pelo menos, que possa ser bastante diferente. Tem uma vantagem, que é, nós temos 40 mil palavras, eles têm menos kanjis. Em japonês, nós sabemos 5 mil kanjis, que é no fundo o símbolozinho japonês, nós estamos ok. Portanto, por outro lado, se calhar em termos daquele array de output, não é? Aqueles já não vai ser um array de 40 mil, é de 5 mil, portanto vai ser giro de perceber esse lado. Sobre o tema de treinar em diferentes línguas, eu acho que claramente o inglês tem aqui uma vantagem brutal, porque os conteúdos, arranjar 570 gigabytes de bom conteúdo em português é muito mais complicado do que o que é o inglês. Portanto, eu acho que essa é uma dificuldade interessante. Por outro lado, nós temos ferramentas cada vez mais interessantes de tradução. Uma que eu não sei se vocês já usaram, mas o DeepL, que é uma ferramenta espetacular de tradução. Portanto, provavelmente até pode ser uma combinação de coisas, ou seja, o lado da inteligência do chat pode estar alicerçado num algoritmo e depois, se calhar, o lado da tradução. E até pode substituir um DeepL também. Exatamente. E, portanto, eu acho que há aqui esse lado. Desculpa, Frederico, eu posso já outra vez. Mas essa até é uma das vezes que eu tinha a fazer, que é, ele tem, o conteúdo foi-lhe carregado, imagina, em português e em inglês, ou foi tudo em inglês e ele tem um bom algoritmo de tradução para português? Isso não está comunicado ainda. É isso. Eu não sei responder essa pergunta. Não sei responder. O Bernardo só está ali a levantar. Passe. Obrigado, Miguel. Obrigado, Pedro. Estas redes neuronais foram treinadas de uma forma supervisionada, portanto, houve um humano no loop. Primeiro unsupervised, depois supervised. E o supervised significa e depois que... unsupervised. Essa parte do unsupervised é que eu gostava de explorar. O unsupervised com o reinforcement learning permite que o AI treine o próprio AI. Exatamente. Explore. Exatamente. E como é que garantimos nesta parte que de repente a geração de conteúdo deixa de fazer sentido? Porque já não temos ninguém a supervisionar. Sim. Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que eles fizeram isso
trabalhar muito nesta parte da montante. Ou seja, na parte de supervised, o que eles tiveram a treinar, só 2 notas, se calhar, sobre como é que funciona Reinforcement Learning, que eu acho que pode ser importante. Eu tenho um cão de 4 meses. Estou-lhe a fazer muito Reinforcement Learning. O gajo faz xixi fora de sítio, eu mando-lhe um cascudo. O gajo faz no sítio certo, dou-lhe um biscoito. A seguir, situações diferentes, na sala. Epá, outro biscoito aqui, um cascudo acolá, tal, e vou gerindo. Isto é Reinforcement Learning. Ele está, no fundo, eu espero, ainda está difícil, mas ele está a melhorar, ele está a construir, no fundo, aqui a rede para conseguir perceber, opá, quando é que está a ter um comportamento correto naquele âmbito e quando é que não está a ter um comportamento correto. O que o ChatGPT fez na parte de supervisionado foi treinar o modelo de recompensa. Esse é um tweak muito interessante. Eles treinaram o modelo de recompensa. Portanto, eles treinaram quando é que eu devia dar um biscoito e quando é que eu não devia dar um biscoito. Portanto, não foram treinar, ou seja, nós podíamos treinar só usando, esta palavra está certa ou está errada. Não. Eles foram além disso. Quando é que é um biscoito? Quando é que eu dou 3 biscoitos? Quando é que eu dou 4 ou quando é que eu dou 5? Porque esta parte, esta segunda etapa, eles deram um ranking das ordens. Isso é interessantíssimo. Portanto, não sendo demasiado técnico, mas o normal do Unsupervised Learning é que nós vamos usar o próprio input para nos ajudar a calibrar a rede. Ou seja, eu usava o próprio texto para nos ajudar e dizer, olha, sempre que estás a desviar daquilo que eu observei na realidade, não estás a fazer o meu trabalho. Eles foram substituir essa função de reward por aquilo que é aquilo que o humano é capaz de fazer. Portanto, eles foram, no fundo, imitar aquilo que eu faço com o biscoito, de forma, hopefully, bem feita, para conseguir depois voltar a treinar o modelo escalando, porque as 100 pessoas são poucas, eu ajudando as pessoas são poucas, para aquilo que depois a máquina é capaz de fazer treinando. Ou seja, o próprio modelo agora dá uma resposta, leva um reward, zumba. Leva um reward, zumba. E, portanto, vai cada vez fortalecendo mais os pesos desta rede, de mais uma vez 175 bilhões por ano. É muita coisa para nós afinarmos. É muito, e pensem nisto mesmo, aquilo é um número que lá está e que eles têm que afinar cada um desses 175 bilhões de números para que do input ao output isto faça sentido. Agora já está. Mas se fôssemos pensar no conceito mais puro, não é, da inteligência artificial, de facto, se calhar é aqui que estás a começar a meter inteligência artificial, pelo que o Bernardo dizia, não é? Que já não tens um humano a controlar o processo de aprendizagem da máquina. Começa a ficar um bocadinho mais em roda livre, começa a assustar um bocado mais. E essa é uma discussão interessante. Eu sou um follower do Twitter e estes malucos todos vão todos parar ao Twitter. Portanto, se vocês gostam destes temas, vale a pena ir lá ver. E um dos tipos interessantes é o Yann LeCun. O Yann LeCun é professor em Nova York, mas essencialmente há uns anos esta parte que é o Chief Scientist da Meta. Okay? Portanto, é um gajo de peso nesta comunidade, como vocês podem imaginar. O tipo, em 2022, antes do ChatGPT, tem um artigo que ele publicou que é muito giro, que é um artigo sobre isso. Como é que nós vamos aqui ter um caminho para inteligência artificial autónoma, que é um pouco este tema que estávamos aqui a falar. E é muito interessante ver que a arquitetura que ele propõe aqui é uma arquitetura completamente diferente do ChatGPT. E agora, isto foi antes do ChatGPT, não é? Portanto, ele agora, é interessante vocês verem a posição que este tipo tem pelo ChatGPT. E é muito giro. Ele diz que cada vez que nós vamos estar a trabalhar num chatbot como o ChatGPT, nós estamos mais longe da inteligência realmente artificial. Okay. E esse é um tema particularmente giro, porque nós, por um lado, estamos deslumbrados, todos nós, com aquela tecnologia, e por outro lado, há uma corrente, pelo menos, enfim, a provar se é verdade ou não, mas que realmente para nós atingirmos a pura inteligência artificial, que é no fundo o estado de consciência, que no fundo é isso que estes investigadores procuram com a inteligência artificial, conseguir dotar a inteligência artificial de consciência, é algo que eles acham que estamos a desviar do... O tweet dele é muito interessante, ele fala mesmo, é um off-road, que é um bocado aquela, não é off-road, não sei agora como é que se chama, mas quando nós estamos na autoestrada e de repente temos aquela pendente para a direita, é isso que ele chama a esta jornada. Pode ser inveja. Há aqui um lado, quer dizer, não sabemos aqui como calibrar no meio desta coisa, mas é muito interessante. Pois não, este artigo está escrito antes do Este é um artigo que eu sair, aconselho muito a ler, é um artigo que está escrito em linguagem comum, é um artigo muito giro para ver qual é que é, no fundo, a visão do Yann LeCun, que é principalmente interessante nesta área. Muito bem, nós estamos mesmo a aproximar-nos do final, são quase 7, eu não sei se alguém quiser juntar, tens mais alguma, Frederico? Não. Se Alan também não, se estiverem todos bem, uma vez que não recebi aqui nenhuma pergunta
daqui das pessoas que estão a seguir à distância. Se calhar fechava assim, não sei se queres fazer algum remarque final sobre alguma coisa que te preocupa. Sim, eu ia só dar aqui uma nota, eu acho, só ao final, que eu acho que era interessante. Eu acho que o ChatGPT, nós durante muito tempo estamos sempre aqui um pouco, há sempre esta dualidade, não é? À medida que vamos avançar na inteligência artificial, como é que o humano fica neste loop, não é? Estamos sempre a falar de temas de automação, onde nós vamos ser substituídos. E eu acredito que realmente este tipo de ferramenta, pelo menos esta, pode haver outras como haverá de haver um grau de automação. Vamos dizer que se o output desta ferramenta, se calhar vai ter aqui se nós separamos 100% daquilo que pode ser o output desta ferramenta, tem que ser que 20, 30% pode ser automação. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma que a maior parte do impacto que esta ferramenta pode trazer é mais de augmentation, mais de realmente nos empoderar mais, seja no processo criativo, seja no processo de aprendizagem. Eu não percebi isto, podes-me reescrever isto de outra forma para eu compreender? Seja para nós prepararmos uma apresentação para a APSEI em que nós não estamos bem certos de como é que vamos usar uma hora. Portanto, eu vejo muito mais aqui o potencial de nós realmente nos conseguimos escalar a nossa atividade do que propriamente o outro lado. Acho que esse é um tom que eu acho que é relevante. Não, isso cá para fechar, quer dizer, quase que desafiava, se pensares agora nas empresas, não é? nas nossas empresas, o que é que sei que ainda é muito cedo e provavelmente não seria provavelmente avisado seguir o que é que fosse já, mas o que é que isto pode impactar nos nossos processos normais? Quer dizer, há equipes cujas funções são mais recorrentes e que se calhar nós conseguimos com alguma facilidade imaginar que podem ser automatizadas, não é? Ou substituídas. Vou falar da LTP. A LTP é uma consultora, né, de analytics. Portanto, por definição, eu diria que nós devíamos aqui estar a olhar para este tema. Até tenho que dar aí o exemplo. Temos que dar o exemplo. Eu acho que um exemplo óbvio que muita gente vai dar é, por exemplo, nos nossos copies de marketing. Como é que nós podemos rapidamente usar aqui esta ferramenta para nos acelerar aqui, se calhar, esse processo. Deixa-me dar outra. Nós temos uma dificuldade grande. Nós trabalhamos com centenas de organizações, em equipas separadas, Geograficamente dispersas, onde o conhecimento vai cada vez ficando mais rarefeito. Imagine, mas nós temos toda a documentação que nós produzimos aqui dentro, que está centralizada nos nossos servidores, mas sobre o qual nós temos alguma dificuldade em aceder muitas vezes, porque é preciso saber onde é que está, onde é que não está. Imaginem que nós tínhamos um chat GPT em cima da nossa informação, onde dizia, eu agora quero resolver na Support Zone um problema de gestão de inventário, diz-me lá qual é que é a abordagem que nós temos de seguir e quais projetos. E ali a ver os projetos que tu fizeste e as best practices e o que correu bem e o que correu mal. E esse tema, por exemplo, Knowledge Management, eu acho que vai ser um tema muito... Enfim, só para dar aqui duas ideias, imagino que haja centenas que nós podemos ter. Não, muito, muito interessante. Obrigado. Eu se calhar fechava, são exatamente 7 horas, aliás estamos a ouvir ali a igreja. Acho que fica-nos bem fecharmos a hora, também começamos mais ou menos, não sei se foi com 1 ou 2 minutos de atraso. Agradecer-te novamente a disponibilidade e agradecer à LTP também terem-nos recebido aqui, aos convidados que se juntaram, que tornam isto muito mais simpático. Claro que quem está a ver remotamente não se apercebe disso, mas estamos aqui com... É mais friendly, mas se tivéssemos só aqui os dois, era um bocadinho menos interessante. Espero realmente que tenham gostado e certamente seguiremos com outros temas relevantes nas próximas semanas, sendo que este levantou um bocadinho a fasquia e deixou-nos aqui. Eu estou certo que nos próximos dias, tal como nos aconteceu nos últimos, vamos continuar a ser impactados e bombardeados por dados e informação sobre o ChatGPT. O meu desejo pessoal é que, quer dizer, saiamos desta conversa um bocadinho mais capacitados para perceber o que é que isto é, o que é que aquilo nos está a querer dizer e que impactos é que isto pode ter para as nossas vidas e para as nossas empresas. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.